Quando a gente fala de sujeitos da relação de emprego, sujeitos do contrato de trabalho, nós estamos nos referindo basicamente a dois sujeitos. Nós estamos referindo ao empregado ou ao empregador. A gente sabe que uma relação de emprego, e isso é uma informação de senso comum, ela é estabelecida entre o empregador e o empregado. Esse empregado e esse empregador, eles precisam, portanto, serem definidos. Qual é o conceito de empregado? Qual é o conceito de empregador? O que faz com que uma pessoa seja considerada empregada e diferencia essa relação dela, essa relação de emprego, de um mero prestador de serviços, de um trabalhador autônomo que presta serviços de forma autônoma? E o que é o empregador? Quem é essa figura do contratante que vai ser caracterizado como empregador? E o básico dessa resposta a gente vai encontrar nos artigos 2º e 3º da CLT. O artigo 2º vai definir ali o conceito de empregador e o artigo 3º vai definir o conceito de empregado e definir também o que seja a relação de emprego. Quais são os requisitos fundamentais para a gente reconhecer uma relação de emprego. Então o artigo 2º, ele vai dizer o quê? Que considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Então o que a gente tem que ter muito claro aqui, quando a gente fala de empregador, é de alguém que não só admite e assalaria, no sentido de pagar uma contraprestação pecuniária, mas principalmente daquele que dirige a prestação pessoal do serviço. Porque essa noção de dirigir a prestação pessoal do serviço está muito relacionada com o que a gente vai ver posteriormente com o conceito de subordinação jurídica para a necessidade do reconhecimento do vínculo empregatício de uma relação de emprego. O empregador ele pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, tanto uma sociedade quanto um empresário individual. Agora a gente tem também a figura da EIRELI, mas isso é um assunto mais para direito empresarial. O que a gente tem que ter em mente é que ele pode ser pessoa física ou jurídica, ao passo que o empregado vai ser tão somente pessoa física. Então a gente está falando aqui da pessoa física, pessoa natural. Eu não posso ter um CNPJ ou uma PJ, como você queira chamar, uma pessoa jurídica, na qualidade de empregado. Tão somente a pessoa física vai poder ser caracterizada como empregado. E isso a gente vai ver, inclusive, que é um dos elementos também fundamentais para a caracterização da relação de emprego, que é a pessoalidade. Então, para além do artigo 2º, a gente vai para o artigo 3º para caracterizar também o conceito de empregado. Então vai dizer, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário. Então o que a gente está falando aqui é de alguns requisitos fundamentais, eles estão dispostos no artigo 2º e no artigo 3º. Quais são esses requisitos para a gente caracterizar essa relação de emprego e, portanto, identificar empregado e empregador? Eles são pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. Então a pessoalidade ela vai dizer o quê? Que o trabalhador, quando ele vai assumir essa qualidade de empregado, ele tem que prestar pessoalmente o serviço. E a gente já viu aqui que é uma pessoa física, ele tem que ser uma pessoa física, está disposto no artigo 3º da CLT, e ele não pode transferir a prestação desse serviço para um terceiro. O empregado, quando ele não comparece ao local de trabalho, ele é tido como ausente. Se a falta não for justificada, ele tem um desconto no seu salário. E isso se dá em razão da pessoalidade. Se ele pudesse fazer substituir por outra pessoa, por um terceiro, ele mandaria o irmão, o amigo, o colega, a esposa, no seu lugar para prestar aquele serviço. Mas ele não pode fazer isso. Então a pessoalidade está relacionada a isso. Se ele pudesse fazer substituir, estaria afastada essa noção de pessoalidade e nós não teríamos uma relação de emprego e ele, logicamente, não seria um empregado e a empresa tomadora do seu serviço, ou seja, a empresa para a qual ele presta os serviços, não seria um empregador. Bom, o segundo elemento é o da onerosidade. E aí o elemento da onerosidade é muito também de comum acordo. A gente está falando o quê? Que quando se trabalha,
se espera aquela contraprestação pecuniária, ou seja, se espera receber salário, se espera receber um pagamento. Não se está trabalhando de graça. Mas tem a possibilidade de trabalhar de graça? Tem. Existe a possibilidade de trabalho de graça, trabalho gratuito. A gente chama de trabalho voluntário. Então, o trabalho voluntário não vai caracterizar o vínculo empregatício, não vai se dar uma relação de emprego. Quem presta trabalho voluntário não é empregado. Quem presta trabalho voluntário não é empregado. Quem recebe trabalho voluntário, ou organiza um trabalho voluntário, não é empregador. Tá? Justamente porque não vai estar caracterizada essa noção de onerosidade, que é pelo menos o intuito de receber salário, intuito de receber uma contraprestação pecuniária. Em terceiro lugar, essa relação ela não pode ser esporádica, né? Não pode ser uma relação de prestação de serviço no qual, eventualmente, o empregado vai trabalhar, mas ela tem que ter uma certa regularidade. É o que está caracterizado como noção de não eventualidade, essa noção de habitualidade. Não tem um mínimo para isso, né? A gente pode ter um contrato de trabalho em que a pessoa trabalhe uma vez durante a semana, 2 vezes durante a semana, 3 vezes durante a semana. Isso é comum. Por exemplo, tem um professor que ele só dá aula num dia da semana para um determinado colégio, mas isso não descaracteriza o vínculo empregatício dele. Ele está lá toda semana dando aula num determinado horário estipulado pelo empregador, dentro do padrão de ensino que é estabelecido por aquela instituição de ensino. E às vezes até mesmo com um espaço maior do que o de uma semana, trabalhar 2 vezes de 15 em 15 dias, seja como for. O que a gente tem que ter é essa noção de habitualidade, essa noção de não eventualidade, uma relação que se prolonga no tempo. Né? Não é uma relação que vai ser quando eu ligar para ele vai prestar o serviço. Não é isso. E por último, a gente tem talvez a mais importante para a caracterização da relação de emprego e para dizer o que é empregado e o que é empregador, que é a questão da subordinação. E quando a gente fala de subordinação, é subordinação jurídica, é o poder de mando, é esse poder de comandar a prestação de serviço, dirigir a prestação de serviço, poder diretivo que o empregador tem sobre o trabalho do empregado. Então, essa subordinação ela vai se dar com relação ao controle do horário de jornada, obviamente respeitando-se a lei e a Constituição, mas vai dizer que hora, vai poder caracterizar que horas o empregado deve chegar, né? O empregador vai ter esse poder de dizer, olha, seu trabalho começa às 7h30 da manhã, seu trabalho começa às 9h30 da manhã. Então, esse poder de mando, e óbvio, como ele será prestado, qual é a qualidade, poder de advertência, tudo isso vai estar caracterizado na subordinação. Então, quando a gente fala de subordinação, ela é um requisito fundamental para a caracterização da relação de emprego. Então, quando não houver subordinação do empregado ao empregador, ou seja, do trabalhador a quem ele está prestando serviço, do contratado, né, trabalhador ao contratante, se não houver essa subordinação, a gente não vai estar falando de relação de emprego. Logo, nós não vamos estar falando de empregado e empregador. Esses 4 elementos, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação, são essenciais para a caracterização de relação de emprego. Os 4 têm que estar presentes, não basta que estejam 3 deles. Os 4 têm que estar presentes para que seja caracterizada uma relação de emprego. Logo, que seja possível caracterizar empregado e empregador. Mas não basta só isso também. Qualquer pessoa pode trabalhar, pode ser empregado? Não. Qualquer pessoa não pode. Então, a gente vai ter aqui a noção de trabalhador, e um dos sujeitos dessa relação de emprego, o empregado, como um agente capaz. Né? Então, você tem a capacidade ali para o trabalho. A gente sabe que, de acordo com o Código Civil, é absolutamente capaz, ou plenamente capaz, o maior de 18 anos de idade. Né? Relativamente incapaz ou relativamente capaz, aquele menor de 18 anos, mas maior de 16 anos, e absolutamente incapaz, o menor de 16 anos. No direito do trabalho, a gente vai ter algumas diferenciações. Então, o empregado maior de 18 anos é o agente capaz, ele pode se submeter a todas as formas de relação de emprego, desde que respeitada a lei, né, e a Constituição para os aspectos gerais do trabalho.
O trabalhador que tem entre 16 e 18 anos de idade, por ser relativamente incapaz, ele não vai poder se submeter a algumas formas de trabalho. Então, ele não vai poder se submeter ao trabalho insalubre, ao trabalho perigoso, submetido a agentes de risco, e ao trabalho noturno. Esse trabalho vai ser proibido a esse agente que é relativamente capaz ou relativamente incapaz. E o menor de 16 anos, por ser absolutamente incapaz, ele não vai poder ser empregado, salvo na condição de menor aprendiz a partir dos 14 anos de idade. Então, para o menor de 14 anos de idade, não há previsão de possibilidade de trabalho, ele é totalmente proibido. Entre 14 e 16 anos de idade, poderá ser empregado como aprendiz. Entre 16 e 18 anos de idade, poderá ser empregado, mas não exercer determinados tipos de atividade ou determinadas atividades em condições mais maléficas, principalmente à saúde, que a gente está falando aqui do processo de desenvolvimento ainda do jovem. E acima de 18 anos, a gente vai falando aqui do absolutamente capaz, logo que vai poder desenvolver todas as atividades laborais previstas na lei, não vedadas na lei também, não vedadas na Constituição e na lei, previstas nas formas da lei e da Constituição. Bom, por fim, vale falar também que o empregador ele não necessariamente vai ser só uma empresa, né? Uma sociedade. Vai ter uma figura que a gente vai falar também, que é o grupo econômico. E esse grupo econômico, ele vai poder ser caracterizado como um empregador, ou seja, o conjunto de empresas que conformam esse grupo econômico. E onde está previsto isso? Está previsto no parágrafo 2º do artigo 2º da CLT. O que diz lá o parágrafo 2º? Diz que sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Então, o que está colocado aqui? Que quando houver um conjunto de empresas, cada uma tendo um CNPJ próprio, né, tendo personalidade jurídica própria, mas se elas se integram, né, se há uma coordenação entre elas ou uma subordinação entre elas, se elas desenvolvem suas atividades de forma coordenada, né, todas elas serão responsáveis, e a gente fala aqui de responsabilidade solidária, serão solidariamente responsáveis, logo serão igualmente responsáveis, tá, pelo pagamento, pelo cumprimento dos direitos trabalhistas. Então, a figura do empregador pode ser também caracterizada por esse grupo econômico, ainda que eu não trabalhe diretamente para todas as empresas. Eu trabalho para uma dessas empresas que compõem um grupo econômico mais amplo, mas esse grupo econômico é, ao fim e ao cabo, o real empregador, é o empregador, porque todo o grupo econômico, por agir de forma coordenada, subordinada, ele se beneficia do trabalho. Então, esse grupo econômico é o empregador, é essa figura do direito do trabalho que será caracterizada como empregador.